Sabe que o passado te segura com unhas e dentes? Eu vivia assim. Traumas, arrependimentos, tudo isso me mantinha preso num looping de autossabotagem e uma tristeza que não passava. Eu me sentia andando num nevoeiro, revivendo cada erro, cada palavra dura que já ouvi, cada porta fechada na minha cara. Era exatamente como dirigir um carro olhando somente pelo retrovisor, sem a menor ideia da estrada que estava bem na minha frente. O peso do que já tinha acontecido me paralisava, e eu cheguei a acreditar de verdade que a minha história era uma sentença de fracasso, até que eu tomei uma decisão. Uma decisão que foi radical e doeu, mas que quebrou essas correntes e transformou minhas maiores dores na minha maior força. Mas antes de começar, se você quer se aprofundar ainda mais nesse tipo de conteúdo e ter acesso aos meus produtos completos, dá uma olhada nas prateleiras do meu Hotmart Club. O link está aqui embaixo na descrição. É só clicar e escolher por onde você quer começar. Aproveita também, se inscreve aqui no canal no YouTube, ativa o sininho para você não perder nenhum detalhe e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que está precisando. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você sabe que gostaria de ver essa pessoa se transformando numa outra versão. Seguindo em frente, antes da decisão, ou antes de mudar a minha decisão, antes dessa decisão, minha vida era um replay infinito de autodestruição. Sempre que algo bom aparecia, tipo um projeto legal no trabalho ou uma nova amizade, uma vozinha lá no fundo dizia: "Você não é bom o suficiente, você vai estragar tudo de novo." Você já percebeu? Você já percebeu como você também já ouviu essas vozes? E sem nem perceber, eu obedecia. Eu deixava tarefas importantes para a última hora até o prazo estourar. Eu afastava pessoas que gostavam de mim por puro medo de ser rejeitado e me criticava com uma crueldade que eu nunca teria com ninguém. Esse comportamento não vem do nada. Ele nasce em lugares bem fundos. Muitas vezes, ele é criado em experiências do passado, como traumas ou o sentimento de abandono que nos fazem acreditar que não merecemos ser felizes ou ter sucesso. Eu me identificava com a minha própria dor. Ser a vítima da minha história era a única identidade que eu conhecia e, por mais horrível que fosse, era familiar, zona de conforto. Essa era a minha realidade. Eu sabia de cor como interpretar aquele papel. Já o sucesso, a felicidade, o amor, isso sim era um território totalmente desconhecido e apavorante. O medo de falhar era tão grande que ficou mais fácil simplesmente não tentar. Esse ciclo de frustração e de sentir que a vida não saía do lugar, isso me consumia. E eu não via que a chave daquela prisão estava o tempo todo na minha mão e na minha mente. O ponto da virada não foi um evento cinematográfico, não é assim que acontece. Foi um momento de silêncio, de pura exaustão. Eu estava cansado de brigar com as minhas memórias, cansado de esperar por um pedido de desculpas que eu sabia que nunca viria. Cansado de ser refém de coisas que eu não podia mudar. E a decisão radical foi simplesmente parar de lutar. Foi olhar no espelho e dizer em voz alta: "A responsabilidade de curar isso é minha." E doeu. Porque significava largar a identidade de vítima. Significava aceitar o passado não como algo bom ou justo, mas simplesmente como ele foi. Aceitar e não reclamar. Porque aceitar não é concordar. É só reconhecer os fatos para finalmente poder seguir em frente. Foi a decisão de perdoar, não porque os outros mereciam, mas porque eu merecia ter paz. O perdão é uma ferramenta para a gente se libertar do peso emocional que carrega. Eu entendi que continuar preso no ressentimento era como tomar veneno esperando que a outra pessoa morresse. A decisão foi soltar essa corda, transformando a dor em força. Bom, isso era o próximo passo. Foi como aconteceu.
transformar a dor em força. E os passos para essa decisão foram passos necessários para ter um novo futuro. A transformação, ela não aconteceu da noite para o dia, mas ela começou a ser construída com 3 passos práticos que qualquer pessoa pode tentar. E eu vou te passar os 3 passos para que você, se estiver também passando por isso, você possa resolver a sua situação. E o primeiro passo foi a aceitação radical. Eu parei de negar ou de fingir que minhas dores eram menores do que realmente eram. Eu comecei a reconhecer minhas experiências e os sentimentos que vinham com elas, sem me julgar por isso. Se permitir sentir a tristeza, a raiva e o luto é o primeiro passo para a cura. Fingir que está tudo bem só faz o sofrimento durar ainda mais tempo. O segundo passo foi ressignificar a narrativa. Em vez de ver o meu passado como uma fonte de vergonha, eu comecei a olhar para ele como um campo de treinamento. As dificuldades que eu passei me deram uma resiliência que eu nem sabia que eu tinha. Cada erro se tornou uma lição. Eu comecei a me perguntar: o que essa experiência me ensinou? Como ela pode me fazer uma pessoa mais forte e mais empática? Transformar arrependimento em aprendizado? Isso muda tudo. O que era uma âncora te prendendo, vira uma bússola te guiando. O terceiro e, para mim, o mais poderoso foi a prática da autocompaixão. Eu comecei a me tratar com a mesma gentileza que eu daria a um bom amigo. Isso queria dizer celebrar as pequenas vitórias, e isso é super importante. Me perdoar também pelos deslizes e reconhecer o meu esforço. Aquela voz crítica que só alimenta a autossabotagem. A autocompaixão, por outro lado, ela constrói a confiança que a gente precisa para tentar de novo, mesmo depois de uma queda. Se libertar do passado não é esquecê-lo, é aprender a conviver com ele sem deixar que ele mande no seu futuro. É entender que a sua história te moldou, mas ela não precisa te definir para sempre. As cicatrizes podem virar um lembrete da sua força e da sua capacidade de se curar. A dor que quase te destruiu pode sim se tornar sua maior aliada para construir uma vida com mais propósito e significado. A jornada é sua e ela começa com uma decisão. Afinal de contas, tudo começa com uma decisão. E aí é o seguinte: qual corrente do passado você está pronto para quebrar hoje? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, aqui embaixo, e eu tenho certeza que a sua história e a sua coragem podem ser a inspiração que outra pessoa está precisando encontrar. E se essa mensagem fez sentido para você, curta, se inscreve no canal e para a gente continuar crescendo nessa jornada de transformação juntos, a gente vai seguir juntos e a gente está apenas começando. E não se esqueça, se você quiser aprofundar ainda mais no conteúdo e ter acesso aos meus produtos completos, dá uma olhada nas prateleiras do meu Hotmart Club. O link está aqui embaixo na descrição, é só clicar e escolher por onde você quer começar. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai se transformar numa outra pessoa, porque a minha transformação, ela passou por todos esses projetos que eu fiz e que estão à sua disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.